Vamos iniciar. Iniciando a gravação, essa é a aula de número 3 aqui do curso de assistência integral. Tá? Nossa aula 3 ela ainda está namorando com conteúdos da aula 2, etc., diante do prejuízo que a gente teve, né, dessas semanas aí com protestos dos rodoviários, etc. Mas não tem problema, estamos caminhando, isso que é importante. Eu quero aproveitar esse início para lembrar algumas coisas que são super importantes, né, que vão fazer parte, né, das nossas discussões, que é importante lembrar o seguinte, vamos lá. Primeiro, a ideia de sistema único de saúde. Nós vivemos num país que tem um sistema de saúde pública. Nós temos sistema de saúde pública e gratuito, um sistema que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde, ele tinha 3 pilares. Lembra disso? A gente falava muito desses 3 valores morais do SUS, os 3 princípios do SUS, que era a universalidade, a equidade e a integralidade. Então, esses eram os valores morais do SUS, os princípios do SUS. O SUS tem diversas outras características, como participação popular, hierarquização, regionalização, mas esses não são princípios morais, esses são características do SUS, diretrizes do SUS, etc. Bem, vou focar nos princípios. Os princípios têm universalidade, equidade e integralidade. Esta disciplina se chama assistência integral. O que eu quero lhe dizer é que hoje a gente não forma mais profissional de saúde no Brasil que não seja pela lente da integralidade. A visão de saúde que se tem no país é a da integralidade. Aí você diz, mas eu já fui atendido em lugar sem integralidade. Sim, porque esse é o cenário que nós estamos construindo. Ele está em construção. Você vai ver em vários programas do SUS, ele super adiantado. Você vai ver muitas coisas na rede privada quase sem integralidade. Mas o que a gente está fazendo, inclusive vocês tendo essa disciplina e todos os outros profissionais de saúde em formação nesta faculdade, nas outras faculdades, todos estão estudando alguma disciplina que se chama assistência integral ou que se pareça com essa, porque hoje a gente só forma profissional de saúde na linha da integralidade, tá certo? E aí, o que é essa assistência integral? Vamos tentar lembrar. O que é uma assistência integral? Existem várias maneiras de explicar a integralidade, e você tem texto no Canvas, um textinho bem simples falando das dimensões da integralidade. Primeiro, na integralidade, você não apenas faz tratamento da pessoa. O tratamento é apenas uma fase de abordagem. Você trabalha com a prevenção de doenças, a promoção da saúde, sim, o tratamento e as reabilitações. Integralidade é pensar no sujeito, a saúde do sujeito em todas as suas abordagens. Então, essa é uma primeira linha de pensar integralidade. Isso resolve tudo? Não. Isso é integralidade total? Ainda não. Mas isso é essencial, tá? Tem um texto para isso no Canvas, um texto bem pequenininho, é como se fosse um resuminho para a aula. Está lá, você vai dar essa estudada e você vai começar a escrever sobre uma coisa muito importante, estude escrevendo. Então, uma das coisas é isso, é você pensar na abordagem completa. Não é uma abordagem só medicamentosa, tá? Então, você passa pelas diversas prevenções. Quem fez saúde global comigo vê que existem diversos tipos de prevenção, pela promoção da saúde, né, da qualidade de vida, do bem-estar, né, ao promover saúde, sim, os tratamentos e também as reabilitações. Beleza. Então, isso tem a ver com integralidade, isso é um eixo da integralidade. Mas integralidade é só isso? Não. Integralidade também é pensar as pessoas para além da queixa principal. Então, ele não é o diabético, o hipertenso, etc. Ele é uma pessoa
Tem uma queixa que o marca, mas a gente não vai ficar preso apenas a essa queixa. A gente não vai medicar essa queixa e acabou. A gente vai pensar como pessoa. E na apresentação de hoje, essa dimensão muito importante, né, de você enxergar o paciente mais profundo, isso vai aparecer. Em muitos textos aparece essa coisa de ver o paciente em 360, ou ver a pessoa, é melhor do que isso, em 360. O que é 360? É cercar a pessoa de cuidados, é cercar os diversos fatores que afetam a saúde das pessoas. Então, você vai cercar esses diversos fatores. Isso é a construção da ideia de integralidade. Existe um texto lá, na verdade, existe mais de um texto, tem até artigos, 2 artigos científicos lá no Canvas, leiam, que falam muito dessa questão, dessa integralidade, tá? Para você ver como ela é complexa e, ao mesmo tempo, muito interessante. Bem, tínhamos 3 belos princípios no SUS: universalidade, equidade e integralidade, só que as coisas não estavam funcionando. A gente dizia assim, o SUS é universal, é para todo mundo, mas será que quando a pessoa trans ia no SUS, ela era bem atendida? Ou qualquer rede de saúde, ela era bem atendida? É para todo mundo, mas será que quando é uma pessoa de religião de matriz africana, será que ela era bem atendida? Como será que é o atendimento à mulher? Já que a área de saúde, ela nasce, né? Ela nasce numa perspectiva machista, tradicionalmente. Então, assim, desafios enormes para que os princípios do SUS se efetivem, desafios enormes. E aí foi necessário que, em 2003, surgisse uma política de humanização do SUS. E isso foi se tornando tão importante que a humanização ela ganhou o status no ano passado de novo pilar do SUS, de novo valor moral do SUS. Então, o SUS agora tem 4 princípios, né? O SUS ganhou um 4º princípio, que é o princípio da humanização. A gente começou a falar disso na aula passada, mas eu preciso retomar isso, que humanizar não é essa coisa de ser bonzinho, não é só isso. É claro que tem uma simpatia, um acolhimento, tem, mas não é só isso. Você vai ver que humanizar está para além disso, e isso tem que ficar bem claro no encontro de hoje. Eu vou começar a projetar aqui, ok? Deixa eu só abrir aqui o slide. Ok. Aumento aqui, um segundinho. E agora eu vou precisar ir no... Uau. Deixa eu só... Cadê você? Apresentar outra coisa. Vamos cá. Vamos para esse PowerPoint aqui. Bem, vamos para a humanização aqui. Vamos lá. A humanização, então, olha o que ele está dizendo aqui nesse primeiro PowerPoint. Aparece grande para vocês, gente? A humanização não é apenas empatia, é eficiência clínica. Aparece isso? Sim. Nossa, muito bem. Quando eu for mudando de slide, vocês vão me indicando se vocês estão conseguindo ver a mudança do slide, viu? Porque às vezes ele trava. O impacto estrutural e os resultados clínicos da política de humanização do SUS, né? A PNH, que é a Política Nacional de Humanização do SUS. Pronto, eu digo assim, ó, humanização não é apenas empatia. É empatia, mas também é o quê? Eficiência clínica. Pense assim, ó, não adianta ser bonzinho, ser acolhedor, se você não apresenta eficiência. Você vai ver que a Política Nacional de Humanização do SUS trouxe também uma maior eficiência para o sistema. Quando é que surge essa política? Em 2003. Depois, 10 anos depois, ela é reformulada como uma política oficial. O objetivo central é promover o atendimento de saúde com respeito, acolhimento e qualidade, valorizando os usuários e os trabalhadores. Isso é muito importante, gente, porque o que é que tem aqui, né? Quando a gente diz assim,
promover acolhimento, respeito, bacana, isso lembra muito humanização, mas pense assim, é um atendimento também de qualidade, isso é muito importante, é um atendimento de qualidade, a gente precisa melhorar a eficiência do sistema, então isso é muito central para a gente, melhorar a eficiência desse sistema. Qual é o foco estratégico? Mudança na cultura organizacional, tá? Nos serviços de saúde. A gente vai mudar a maneira que os serviços de saúde são organizados, são geridos. Isso vai falar muito com gestão, meu povo. E pense o seguinte, ó, aqui essa minha turma é de psicologia. Você, psicólogo, você, antes de tudo, é profissional de saúde. Você pode ser um gestor em saúde, tá? Então, assim, aqui vai mudar o foco da gestão também de saúde. Vamos lá. No modelo tradicional, ó, a visão sobre o paciente, né, que agora vai ser usuário do SUS, não vai ser nem mais tão paciente mesmo, era um foco restrito à doença, ao biológico da pessoa. Agora, com a humanização, vai ser uma clínica ampliada, uma visão de todos os fatores, né? Essa visão integral, né? Aspectos biológicos, emocionais, sociais, entendendo que tudo isso é uma rede intercruzada. Vocês estão vendo esse slide com a comparação? De um lado, o modelo tradicional, do outro lado, a humanização? Está aparecendo isso para vocês? Sim. Massa. Sim. O método de triagem antes era baseado exclusivamente nesse risco clínico imediato. Então, era só essa triagem assim, esse passa na frente porque está mais urgente, esse faz isso, esse faz aquilo. Agora não, agora é um acolhimento com avaliação das necessidades psicossociais. Né? Antes a gente só avaliava o risco de vida, isso, etc. Agora, é claro que isso ainda conta, e muito, mas agora você está recebendo pessoas, você acolhe pessoas que muitas vezes estão em estado de sofrimento. Então, a triagem muda, você humaniza essa triagem, tá? Na hora que você chega a um serviço de saúde. A tomada de decisões antigamente era unilateral e hierárquica, ou seja, você tinha um gestor com muitos poderes e era ele que decidia tudo. Agora a gente passa para uma gestão que é participativa, com muita autonomia e com corresponsabilidade. Então, isso é muito importante porque mostra mudança na cultura da gestão. Acredito que o slide caiu, não foi? Deixa eu voltar aqui para ele. Vou voltar. Voltou para vocês? Está projetando slide? Ainda não. Não, professor, tá. Não. Vai voltar, um segundinho só. Agora sim. Mudei aqui. E aí, olha impactos da política nacional, tá bom? Uma série de impactos aqui, ó. Diminuir 40% no tempo de espera para casos urgentes. Diminuir em 30% tempos de internação no caso de reabilitação pós-AVC. Diminuir em 20% as taxas de cesárea, né? Podendo trocar pelo parto natural quando possível. Diminuir em 30% internações psiquiátricas. Então, isso é que é muito importante. Pense sempre na política de humanização, não só como o atender bem, o acolher bem, mas pense dela, para além disso, como um aumento de eficiência. E aí vem embaixo, ó, o acolhimento não substitui a técnica. Ele otimiza o fluxo clínico e reduz a carga sobre o sistema. Então, é claro, tudo de técnico que a gente aprende na área da saúde continua valendo, mas com esse acolhimento que vai otimizar o fluxo das coisas, tá? E vai reduzir essa carga sobre o sistema de saúde. E agora eu vou apresentar para vocês uma série de boas práticas em saúde para você entender com exemplos reais a política de humanização do SUS funcionando. Eu vou te mostrar exemplos reais aí
do funcionamento dessa política. Vamos lá. Olha para isso aqui, ó. Aqui eu vou falar do projeto Parto Humanizado em Minas Gerais, o Hospital Sofia Feldman. Eles fizeram uma iniciativa de um programa Parto Humanizado. E aí ele fala, início da vida, reduzindo intervenções desnecessárias. O que é esse parto humanizado? Respeito ao tempo da gestante, incentivo ao parto natural, acompanhamento contínuo de enfermeiras obstétricas e doulas, né? O pessoal que vai acompanhando o processo do parto. Ao invés de você forçar, tem que parir agora, senão toma medicação aí, se enche de ocitocina para forçar, e calma. Então, olha o que aconteceu nesse Hospital Sofia Feldman, quando faz a questão do parto humanizado, o projeto Parto Humanizado. Tá? Altas taxas de satisfação e redução drástica de complicações maternas através do acolhimento. Tá? A diminuição em 20% das cesáreas, quer dizer, cesáreas que eram feitas sem essa necessidade toda e estavam sendo feitas. E aí você percebe assim, é humanizado, trata melhor a gestante, acolhe melhor a gestante, acolhe. Mas, além disso, você tem um resultado, inclusive, de eficiência para o sistema. Estava se fazendo cesáreas em situações que não eram necessárias. Vamos para alguns cases de humanização do SUS aqui. A porta de entrada, né? Então, teve um projeto, acolhimento com classificação de risco, no hospital, né, no Rio Grande do Sul, Hospital Conceição. O que é que eles fizeram? Qual foi a metodologia? Reorganização do pronto atendimento com uma triagem humanizada, ao invés da triagem tradicional. Enfermeiros avaliam tanto o risco clínico quanto as necessidades psicossociais. Foi aquela história, sai apenas da ideia do risco clínico para levar em conta também essas necessidades. Sabe qual foi o impacto no sistema? Menos 40%, a diminuição de 40% no tempo de espera para os casos urgentes. Redução de filas e otimização do fluxo de atendimento. Acolhimento e eficiência caminham juntos. Essa é a chave, gente. É isso que eu estou forçando muito para esse início da aula de hoje. Acolhimento e eficiência caminham juntos. Uma das maiores críticas que as pessoas sempre vão fazendo no SUS é porque, como é muita gente para atender numa rede que não é tão rica assim, você vai ter filas imensas e etc. Um dos objetivos dessa política é como é que a gente lida com isso? Como é que a gente consegue enfrentar, né, isso e aumentar a eficiência dos processos? Então, pense sempre na política de humanização nessa perspectiva, tá? Pense sempre a política de humanização como algo que aumenta a eficiência dos sistemas. Então, está aqui essa outra boa prática. Repare que eu estou te mostrando boas práticas. Mostrei de uma maternidade, agora mostrei de um hospital de terciária, aqui no Rio Grande do Sul. Agora, um outro aqui, ó. Programa Saúde da Família, lá no Ceará, tá? Que agora é uma estratégia saúde da família, a gente nem usa mais PSF, é ESF, né, no Ceará. A prevenção através do vínculo. Qual foi a intervenção? Inclusão de agentes populares de saúde treinados em escuta qualificada para realizar as visitas domiciliares. Então, assim, se fez um treinamento desses agentes de saúde, ou você, psicólogo, podendo também colaborar nesse processo, desse treinamento de uma escuta qualificada, tá vendo? E aí, olha o retorno clínico, redução de 25% nas internações por condições perfeitamente evitáveis, como hipertensão e diabetes. O vínculo e a proximidade demonstram ser tão vitais quanto a prescrição médica, ou seja, gente, em estratégias de saúde da família, em postos de saúde da família, em que o vínculo é criado, e hipertensos e diabéticos realmente se vinculam ao posto, eles não começam e depois vão embora, sabe? E isso, eles criam muito esse vínculo, porque desde o agente de saúde, você tem uma escuta qualificada, um acolhimento qualificado, você tem essas pessoas aderindo mais aos programas, então tem mistério, gente. Qual é o objetivo da saúde da família? Se esses quadros crônicos, como hipertensão, diabetes, né, o HIV, esses quadros crônicos, se as pessoas, elas
aderem e elas criam um vínculo e fazem seus tratamentos, você vai diminuir demais internações e situações que são muito complexas lá para frente. Olha agora um de saúde mental aqui, ó. Saúde mental no CAPS 3 em São Paulo aqui, tá vendo? A escuta como ferramenta terapêutica. Qual foi a ação? Um ambulatório multidisciplinar com as oficinas de arte, de música e terapia comunitária. Aquela coisa que a gente fala tão antigo na saúde mental, né? Que se você for olhar lá o filme da Nise, né? Tem um filme da doutora Nise, que é Nise no Coração da Loucura, lá dá uma olhada, é um filme com a Glória Pires, e você vai ver essas abordagens. Mas vamos lá, você coloca isso na prática, você fez isso em um CAPS 3 em São Paulo. E aí o que é que você tem? Ó, redução de 30% nas internações psiquiátricas, gente. A escuta ativa transforma crises em adesão ao tratamento. Perceba, isso tudo que eu estou mostrando para vocês são experiências de boas práticas em que as pessoas estão pegando essa política de humanização, que agora é esse pilar de humanização do SUS, e estão colocando ele para rodar. O que é que você percebe com isso? Usuários do sistema mais bem tratados, mais bem acolhidos, e, ao mesmo tempo, eficiência. Nunca esqueça da eficiência, tá bom? Porque uma das ideias da humanização é gerar eficiência. Olha outra boa ideia aqui, ó, oncologia. No INCA, no Rio de Janeiro, né, Instituto Nacional do Câncer, você tem equipes multiprofissionais no projeto Terapia da Beleza, as oficinas de autocuidado. Resultado, melhora drástica na autoestima e aumento direto na adesão à quimioterapia. Então, perceba, né, tratamento do câncer mais humanizado, com as oficinas, com os grupos para tratar da autoestima, da beleza e etc., faz com que as pessoas se sintam mais motivadas a querer realmente se tratar. Repara que sempre vem com eficiência. Aí você tem aqui um estudo de caso aprofundado, reabilitação neurológica. Você tem um serviço de fisioterapia neurológica no Hospital das Clínicas de São Paulo. Qual era o desafio desse Hospital das Clínicas de São Paulo nesse setor de fisioterapia neurológica? O desafio era a recuperação pós-AVC, porque exige muito esforço físico e mental do paciente, né? Os modelos tradicionais geralmente resultam em frustração e abandono do tratamento. Por quê, gente? A pessoa sofreu um AVC, ela reabilitar é algo duro, é algo pesado, a pessoa perdeu muitos movimentos, parece que não vai conseguir, é algo que assim, muitas vezes dá muita frustração para o usuário do sistema, né, antigo paciente. E aí, qual foi a solução, né, desse serviço de fisioterapia neurológica, né? Professor? Oi? Eu acho que o slide caiu, não está passando. Não está passando? Valeu, Não. valeu. Deixa eu ver aqui, ó. Aparece ele agora para vocês? Estudo de caso aprofundado? Sim. Agora foi? Tá sim. Nossa, quando acontecer isso, falem, viu? Para não deixar correr sem vocês verem. Então, olha o que aconteceu. Implementar um modelo de reabilitação com foco absoluto na autonomia e no protagonismo do paciente. Que interessante, né? Então, assim, as pessoas, o que é que eles identificam? Temos um problema de eficiência, e qual é esse problema? Está sendo muito duro continuar nessa fisioterapia, né, de reabilitação. As pessoas estão o quê? Abandonando o tratamento. Isso é um problema. O que é que a gente faz? Com humanização, a gente vai fazer um jeito para que isso, que é duro, não seja um processo que pareça mais leve, para que as pessoas fiquem. Então, eu humanizo, mas, ao mesmo tempo, eu nunca vou ter humanização sozinha, solta no espaço. A humanização tem que vir acompanhada de quê, gente? Tem que vir acompanhada de melhor desempenho. Tranquilo? Então, aqui está mostrando os impactos, né, da Política Nacional de Humanização na assistência integral, que é o que a gente está estudando bem hoje, é isso aí, ó. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo.
Eu queria saber se aqui em Salvador a gente tem algum exemplo de hospital que já atua com esse nível, porque eu estou vendo que tem exemplo de outros estados e eu gostaria de saber aqui em Salvador para a gente poder conhecer melhor. Massa, tem sim, tem sim. Eu vou procurar umas boas práticas dessas que aconteçam aqui, vou procurar umas atualizadas, tá? Sim, 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 é Para trazer, interessante. para trazer para vocês. Tem um que, assim, que de cabeça eu lembro logo, que é a questão dessas enfermeiras navegadoras no Hospital Aristídeos Malter, no Hospital do Câncer. É uma política de humanização do SUS e que melhora muito. Imagina assim, o SUS tem laboratórios, se uma pessoa que vai fazer tratamento de câncer tem que apresentar laudo disso, exame daquilo, e aí, quando você recebe aquela carga aqui, ó, tem uma colega nova assistindo aqui, quando o paciente recebe assim, tem que ir em tal lugar fazer tal exame, tem que ir em outro fazer tal exame, o paciente se perde. E diz assim, é agora, me perdi todo. Então, uma das estratégias de humanização do Aristídeos Maltese foi estabelecer a enfermeira navegadora. A enfermeira navegadora, ela vai chegar ali para o paciente e vai dizer, olha, o laboratório é esse aqui, é em tal bairro, eu já estou ligando aqui com você, para ele, para já marcar sua vez lá, você vai lá tal dia. No dia do exame, ela liga para o paciente cedo e diz, está lembrado que é hoje o teu exame? Bora, vai para lá. Chegou lá depois... Ué? Isso eu sei que já acontece, porque, como eu tinha falado já na sala, a minha funcionária, o esposo dela está de câncer, e é tratado lá. E eu sei que existe realmente esse fluxo lá no Aristídeos Maltese, e isso funciona lá. Ela tem me relatado essa situação e eu venho acompanhando e sei que realmente funciona lá. Então, assim, eu acho que é muito interessante para nós, estudantes na área de saúde, conhecer esses casos, esses hospitais aqui em Salvador, até para a gente poder, se quiser fazer uma visita, poder conhecer mais. Eu acho muito interessante se o senhor puder trazer esses casos dos hospitais em funcionamento em Salvador, que já atua dessa forma. Sim, sim. Assim, sempre é a partir dessa política de humanização, né? Então, essas modificações. Por quê? Visa o quê? Atender melhor, acolher, porque imagina, você já está enfrentando essa situação de um câncer, ainda você pega um monte de requisição para fazer exame em tudo quanto é lugar da cidade, essa coisa, você fica perdido, né, na coisa. Então, você acolhe melhor e você aumenta a eficiência. No programa com HIV também, o que é que você tem muito aqui? Os tais grupos, né, de vida feliz, de vida em que você coloca várias pessoas que têm HIV e estão com a vida aí fantástica, maravilhosa, super saudáveis, para interagir com as pessoas de diagnóstico recente de HIV, né? Porque por mais que você, profissional de saúde, diga para a pessoa, olha, gente, sua vida vai ser totalmente normal, só vai tomar um comprimido no final do dia, mas uma coisa é você falando profissional de saúde, outra coisa é juntar algumas pessoas que já vivem isso, né? Algumas que vivem isso há muitos anos, inclusive, para que as pessoas vão lá, conversem, brinquem, quebrem, né? Então, você humaniza o processo e você aumenta a eficiência no sentido das pessoas aderirem ao tratamento e quererem voltar para o posto, né? Isso é muito importante. Então, assim, várias perspectivas dessas, né, de humanização, acontecem aqui, inclusive maternidades também. Essa coisa do parto humanizado, né, ele está bem difundido no SUS, nesse sentido de você não forçar, né, o nascimento porque está no programa, porque antes o principal estava no programa, tinha que parir ali de qualquer jeito. Então, enche de ocitocina para ver se tem logo parto, etc. Então, assim, melhorou muito a qualidade. Todas essas maternidades do SUS, você vai encontrar muito esse parto humanizado. E uma das outras coisas... tem uma bem nova também, acho que cheguei a falar disso na sala, que é nosso hospital de cuidados paliativos, né, ali em Montserrat, que é humanização pura, você transformar o cuidado paliativo mesmo numa celebração da vida, e não numa coisa da espera da morte. Então, sim, é verdade, professor. Inclusive, a gente teve até
o Vini até tinha falado com a gente para a gente ver se a gente queria realmente fazer a visita. E eu acho interessante o senhor trazer isso para a gente poder até desenvolver um trabalho que seja para você, para a sua nota, a gente fazer visita nesses locais, a gente poder fazer uma entrevista, para a gente conhecer realmente em loco como funciona, né? Acho super interessante. Eu estou assim, super disposta a contribuir com isso, a ir atrás, a ir ver essa situação, porque eu acho interessante a gente conhecer, sair do papel, ir para a prática, né? A gente vê do nosso lado. Acho Tem que um isso professor que vai muito. levar vocês. Tem um professor que ele vai levar vocês para esse de cuidados paliativos. Está dentro do escopo da disciplina dele. Né? Levar, que foi até o grupo de Vinícius foi, né, com essa disciplina, né? Porque faz daquilo. Então, assim, você tem uma série de iniciativas que justamente elas visam isso. Acolher, né, para que você consiga ter uma melhor eficiência do sistema. Então, isso é muito importante. Como é que vai acontecendo isso, né? Primeiro, esse planejamento. O plano é individualizado. Por exemplo, quando você tem agora o usuário, você tenta fazer um plano individualizado, construído em conjunto com o paciente e sua família, estabelecendo metas realistas e participativas. Em várias questões de saúde mental, isso é super importante, por exemplo, você ter a participação da família, que é uma rede de apoio, né, mais próxima, e que muitas vezes o cuidador da pessoa é ali da família. Então, nesse planejamento individualizado, levar em conta essa família, essa rede de apoio, ver se essa família está adoecendo junta, ver quem é cuidador dessa pessoa na família, como é que a gente cuida do cuidador, que é um dos princípios também na humanização, cuidar do cuidador. Porque se o cuidador está cansado, se o cuidador está estressado, se o cuidador está desacreditado, isso aí vai refletir no tratamento. Então, assim, existe uma série de projetos em que você tem o dia para receber os cuidadores. Então, enquanto as pessoas, né, os usuários que estão ali enfrentando o problema, eles estão reunidos num lugar participando de alguma terapia, de alguma coisa, em outro lugar, os cuidadores estão reunidos, recebendo apoio, recebendo suporte, recebendo treinamento, fazendo alguma coisa, um relaxamento, alguma coisa do tipo, para que possa também se trabalhar o cuidador, né? Então, assim, a gente trabalha também com muitas tecnologias assistivas em ambiência, né? Isso vai aparecer muito. Vai se usar muito tecnologia assistiva, e principalmente uma coisa que a gente falei na aula passada, mas vale a pena a gente retomar isso, que é a tal da ambiência. Os ambientes de saúde mudam de estrutura, eles não ficam mais com aquela cara, né, daquele hospitalzão pesado que se tinha antes. Então, a gente tem essa necessidade de trabalhar a ambiência, que é isso. Esse ambiente, ele está dando que mensagem para você? Que é um ambiente de saúde ou que é um ambiente de doença? Tá? Como é a ambiência desse local? Esse posto de saúde parece o quê? Você vai ver que vários postos de saúde passaram por reforma para tirar aquele aspecto muito severo e de doença que tinha, para parecer um lugar de saúde. Muitos hospitais, né, em suas reformas, estão recebendo para tirar aquele aspecto muito pesado, porque a ambiência comunica com a gente, né? Na área de saúde, a gente lê o tempo todo o ambiente. Então, que ambiente é esse? Esse ambiente está dizendo o que para a gente? Então, essa coisa de trabalhar a ambiência também é muito importante na humanização do SUS. E o trabalho com coletivos, com grupos coletivos, né? Que é essa troca de apoio e de experiência entre pacientes, fortalecendo a rede de suporte. Uma coisa, gente, que isso é importante, é o seguinte, durante muito tempo, a saúde pouco valorizava as pessoas, os pacientes. O foco era todo assim, o profissional de saúde resolvendo o seu caso. Repara que agora os serviços de saúde tentam trazer os pacientes para participar do serviço de saúde.
Porque ninguém melhor do que alguém que passou pela experiência para poder dar suporte a pessoas que estão passando pela experiência, né? Ninguém melhor do que alguém que também já enfrentou o câncer para acolher pessoas que estão enfrentando o câncer. Ninguém melhor do que pessoas que vivem com HIV para acolher pessoas que estão vivendo com HIV. E isso para todas as outras coisas. Então, essa entrada do usuário do sistema de saúde participando desses grupos, isso é muito importante. Então, olha aqui como é que você fica com o diferencial humanizado, né? Você vai tendo o acolhimento de medos e de frustrações e o diálogo aberto durante sessões para ir ajustando as condutas clínicas. O que é que você vai tendo o resultado disso? É só para a gente ser bonzinho e etc? Não, olha o resultado clínico, ó. Menos 30% no tempo de internação comparado aos métodos tradicionais. Mais de 50% na adesão, por exemplo, de uma fisioterapia ambulatorial, graças ao forte vínculo terapeuta-paciente. Então, olha, né, abordagens que geralmente as pessoas abandonavam, né, tipo essas fisioterapias para situações muito graves, tipo pós-AVC, etc., que as pessoas costumavam abandonar, olha a adesão aí. E os depoimentos dos pacientes, relatos marcantes de melhora na autoestima e retorno acelerado às atividades diárias, que é o que a gente quer, né? As pessoas voltarem a viver. Estão vendo esses dados, gente? Está aparecendo para vocês esse slide com esses dados? Deixa eu só fechar uma janela aqui. Então, esse é o lado da humanização. E aí vamos abordar alguns desafios aqui e algumas maneiras de lidar com eles. Espera aí, só um segundinho para ver se está aparecendo para vocês. Pronto. Agora, nesse próximo slide, o que é que a gente tem aqui? Vamos tentar entender o que é que está sendo mostrado aqui. Aqui ele está construindo uma ponte em cima de um abismo, né? Qual era esse abismo? É a resistência cultural, o abandono. Você tem um problema muito sério que é como é que abandona um modelo tradicional em saúde biomédico? Porque boa parte de nós profissionais de saúde, boa parte dos usuários foi educado no modelo biomédico, naquele modelo antigo. Né? A gente tem outro desafio que é a falta de recurso financeiro e de infraestrutura. A gente já falou desse estrangulamento que o SUS vive. A necessidade de engajamento contínuo de equipe gestora. Então, a gente tem uma série de desafios, né? E quais são as pontes que a gente está tendo para poder enfrentar esses desafios? São os grupos de trabalho, né? Os tais dos GTs, para discussões coletivas e melhoria contínua. Perceba que agora no SUS tudo é comissão, né? Você tem as comissões para discutir as coisas. O sistema de escuta, as ouvidorias, as pesquisas de satisfação, correndo atrás de dados, de levantamento de dados. A ouvidoria, ela não tem uma perspectiva assim, você está dando queixa na ouvidoria para entregar o sistema, para fazer só a coisa da queixa paralisante, não. Ele tenta entender o que é que não está funcionando para daí a gente conseguir botar para funcionar. A ouvidoria é proativa. A ouvidoria não é uma coisa assim, é um lugar onde eu vou entregar, não me atendeu bem, vou entregar. O objetivo não é esse, não é esse, é o objetivo punitivo. Né? E os projetos locais, a implementação do Humaniza SUS, né, nas unidades. Então, você vai tendo, junto com essa política, o tal Humaniza SUS, que é essa ideia de como é que eu coloco a política de humanização do SUS para rodar, para funcionar nessa unidade, seja um posto de saúde comum, seja um posto de ESF, saúde da família, seja um hospital, seja um ambulatório, né, seja um CAPS, o que for. Pausa para o café se fosse no... Deixa eu só passar por isso aqui, que eu falo isso aqui no final. Aqui ele vai falar um pouquinho do protagonismo da psicologia na política nacional de humanização. Psicologia e política nacional de humanização. Ó, o slide está demorando de passar, gente. Vamos indicando sempre quando ele não passar, tá?
O que é que a gente tem aqui? Algumas ideias chaves, né, na política de humanização, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar através da escuta e do afeto. Então, contribuições aí da psicologia. Vamos tentar ver como é que a área de vocês, a futura profissão de vocês consegue, ó, caiu aqui, consegue contribuir, né? Vai contribuir de 1000 formas diferentes, mas a gente vai pegar algumas assim que são chave. Olha aqui, ó. Análise e intervenção psicológica no SUS. O papel da psicologia na construção da humanização e corresponsabilidade. Então, uma das coisas é, aqui você está vendo, o diagnóstico institucional, o que é que estava gerando a desumanização, como é que você vai enfrentando, criando relações, alterando as relações de poder, as relações no trabalho e as relações afetivas. E aí, no final, o que é que você vai tendo aqui? Então, por exemplo, o que é que cria muita desumanização? Isso é importante que vocês já consigam ter na cabeça de vocês. O que é que deve ser combatido, né? Quem é o inimigo da humanização? Primeiro, relações verticais de poder. Dinâmicas hierárquicas inflexíveis entre profissionais e pacientes. Então, assim, relações muito verticais de poder levam à desumanização, seja entre profissionais de saúde, quando você tem uma chefia, né, que tem todo o poder do mundo, e aí você abre espaço para autoritarismo, então essas relações devem ir desaparecendo, para que você cada vez mais tenha comissões para gerir isso, colegiados para gerir isso, e não uma coisa que fique na mão apenas de uma pessoa, né? E também a questão das hierarquias de poder e o convencimento na própria formação do profissional de saúde, porque os profissionais de saúde, eles vinham de uma arrogância no sentido de uma superioridade dele em relação ao paciente, ao usuário do sistema. Então, você precisa mudar a mentalidade, você precisa trabalhar essa mentalidade do sujeito. E a gente vai ver uma parte que vai falar da ética na humanização, que você vai ver isso, o princípio da autonomia, do respeito à decisão do paciente. Então, isso vai levar à humanização. Ó, outro inimigo aqui, ó, inibição da autonomia, processos mecânicos que retiram do indivíduo a capacidade de gerir o próprio cuidado. Tem que fazer isso, é a receitinha de bolo. Processos mecanizados, foco exclusivo na patologia biológica, anulando a dimensão afetiva. Então, justamente essa história, você está trabalhando com pessoas e não exatamente com uma doença, com pessoas. Ah, eu trabalho no Hospital do Câncer, você trabalha com câncer? Não exatamente, você trabalha com pessoas que estão ali enfrentando o câncer. São pessoas, você não trabalha com cânceres no vazio. Quem trabalha com câncer, acho que nem o cara do laboratório que está fazendo a pesquisa científica daquilo trabalha mais com câncer apenas no modelo só do tubo de ensaio. Né? Você está trabalhando com pessoas que estão enfrentando essa situação. E aí, qual é a intervenção da Política Nacional de Humanização? Né? A comunicação ativa, a Política Nacional de Humanização atua diretamente enfrentando essas dinâmicas aí, ó, da desumanização. E qual é o foco da psicologia? A humanização não é um conceito romântico, é uma intervenção estrutural, é mudar a estrutura, isso é muito importante, e é também uma intervenção comunicacional, mudar a forma que a gente se comunica, tá? E isso vai reconstruir a ideia de corresponsabilidade no SUS. O que é a corresponsabilidade? Agora eu não espero mais um superchefe que manda em tudo. Os próprios profissionais de saúde têm poder de decisão, têm autonomia, têm suas comissões para decidir. O próprio paciente, o usuário do sistema de saúde, ele também é um corresponsável no seu tratamento. Então, você reconstrói essas dimensões. Vamos lá. E aí eu vou mostrar uma imagem que é super importante para a gente compreender isso. Tá? Que é essa imagem aqui, que vai mostrar 3 itens aqui, 3 agentes que são indispensáveis para a humanização. Tá? Esses 3 agentes são indispensáveis à humanização. Primeiro, temos que pensar nos trabalhadores.
Atenção e prática clínica. Os trabalhadores de saúde, pense sempre isso assim, ó, a política nacional de humanização não é só em relação aos usuários, ela é em relação também aos trabalhadores. Se o trabalhador da saúde não recebe um tratamento humanizado, ele vai refletir desumanização. Então, as condições do trabalhador são super importantes. Repara que ele é um dos itens aí. Depois, usuários. Claro, os usuários da saúde, a gente quer fazer um acolhimento a esses usuários, a gente quer melhorar os processos para esses usuários. Muito bom. E os gestores, gestão e organização. Essa gestão muda e ela se torna mais participativa, ela se torna mais democrática. Se você não mexer na gestão, se você não mexer na forma que os trabalhadores estão conduzindo seu trabalho, ou estão enfrentando as condições de trabalho, você não vai ter humanização. Humanizar não é só receber bem o usuário do sistema de saúde. Tá? Olho nessa imagem. Essa imagem é importantíssima. Então, a comunicação entre esses três atores, que são os gestores, os trabalhadores e os usuários, né, provoca movimentações, né, movimentos de perturbação e inquietação. Para a psicologia institucional, isso não é um problema a ser silenciado, mas um verdadeiro motor de mudanças a ser usado para produzir a saúde. É nessa tensão entre gestor, trabalhador e usuário, nessas tensões daí é que vai surgir uma nova inclusão, um novo cuidado coletivo. Então, existe uma área da psicologia que é a psicologia institucional, né, que está justamente como é que organiza as instituições. O psicólogo, né, institucional, ele enxerga isso aí como o material de trabalho dele para melhorar uma instituição. É entender como é que esses trabalhadores de saúde estão trabalhando, como é que os gestores estão conduzindo os processos, como é que os usuários estão recebendo essas coisas. E aí, a junção disso, essa dinâmica entre esses três atores, é que o psicólogo institucional vai tentar entender primeiro, para a partir daí intervir. Mas intervir pensando sempre o quê? Numa humanização. Então, mudei de slide, aparece para você o método da política de humanização. Aparece, humanizar se traduz como a inclusão das diferenças. Aparece esse slide para vocês? Não. Tem que voltar lá, então. Esse meeting terrível para... Pronto, agora mudou, não foi? Pronto. Humanizar se traduz como a inclusão das diferenças. A mudança nunca é construída por um grupo isolado. Então, a mudança nunca é só do trabalhador, só do gestor que mudou o negócio e jogou a mudança de cima para baixo para as pessoas. Tá? A mudança é... Então, pense nisso. Um dos seus possíveis papéis como psicólogo é organizando os sistemas. Você precisa mexer nos três agentes: gestor, trabalhador e usuário do sistema. E aí aparecem várias coisas, como gestão de conflitos, inclusão dos usuários e suas redes de apoio, né, de família e amigos, inclusão dos trabalhadores no processo e as rodas de conversa. Então, assim, são maneiras, isso que está aqui, né, nesse círculo, isso é muito pensado assim, como é que o psicólogo vai trabalhando nessa gestão da humanização. E aqui, ó, caiu de novo. Vamos outra vez. E aí você tem isso aqui, ó, princípios norteadores desse novo ecossistema. Né? A transversalidade, que é a ideia assim, a Política Nacional de Humanização não é um programa isolado, tá? Deve estar em todas as políticas do SUS. Então, se você não tem lá Política Nacional de Atenção à Mulher, Política Nacional de Atenção ao LGBT, Política Nacional de Atenção às Pessoas Negras, nenhuma dessas políticas vai ser pensada sem a humanização. Ela é transversal. Tá? É por isso que não importa a política que você estiver trabalhando no seu projeto de AV1, todas elas têm uma linha
que faz com que elas se comuniquem, que é a política de humanização do SUS. Todas elas têm como transversal a política de humanização do SUS. Não importa se você está trabalhando com população LGBT, com as mulheres, com os idosos, com a população negra, com a população indígena, não interessa. Todas essas políticas, né, são atravessadas pela política de humanização. Ela é como se fosse uma política maior que atravessa todas as outras. Né? Com o mecanismo psicológico, rompe o isolamento profissional e desfaz as relações hierarquizadas de poder. Você está reparando quantas vezes a gente está falando nisso, que essas relações de poder muito verticais e hierarquizadas são um problema? Perceba, algo que aparece tanto, né, é porque é muito importante para a humanização. Essa é uma das grandes barreiras. Anota isso aí em algum lugar. Outro efeito, especialidades conversam com a experiência viva de quem é assistido. Então, perceba isso, que é isso que a gente falou também, a entrada da experiência viva de quem é assistido. Os usuários que vivem a situação, né, que estão passando por esses tratamentos, agora eles participam também do SUS. Então, isso é bem interessante. Olha aqui, do outro lado, a indissociabilidade, atenção e gestão. Conceito, não há separação real entre quem decide e quem cuida e quem é cuidado. Tá? Então, todo mundo é parte da engrenagem. Quem é gestor, quem cuida, que é o profissional, e quem é cuidado, o usuário. Mecanismo psicológico. As decisões de gestão interferem diretamente na saúde mental e clínica, com certeza. As decisões da gestão, gente, é que vão ser responsáveis, muitas vezes. Vocês viram um dado de que 81% dos profissionais de saúde estão adoecidos, problemas de saúde mental. De onde é que vêm esses adoecimentos? Tá? Muito das decisões de gestão. Então, efeito, trabalhadores e usuários devem participar ativamente da tomada de decisões. E aí, olha que bonito aqui, ó. Eu vou mudar aqui a telinha para aparecer para vocês. Isso. E vamos tentar analisar essa imagem, que ela é super importante para a gente. Olha o que eu tenho no meio. Aqui está a pessoa completa, dizendo protagonismo, corresponsabilidade e autonomia. É isso que a gente quer. Tá? Olha do lado de cá, o fim da passividade. Os usuários não são só pacientes. Trabalhadores não cumprem só ordem. Se você pegar essa ideia, você está entendendo muito da humanização. Repara, usuários não são só pacientes. Trabalhadores não cumprem só ordem. O que é que a gente quer tanto de usuários como de trabalhadores? A gente quer isso aqui do meio, ó. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia. É por isso que a própria palavra paciente é um termo que começa a entrar em desuso. Olha do outro lado, reconhecimento cidadão. Cada pessoa é validada como legítima, cidadã de direitos, com sua subjetividade respeitada. Ora, a gente já dizia que o SUS era universal, que era para todo mundo. Mas o SUS era universal fazendo as pessoas ignorando, né, a legitimidade dessas pessoas. Será que uma pessoa trans era bem atendida? Será que uma pessoa negra não sofria racismo lá dentro? Será que uma mulher não sofria machismo? Será que um idoso não sofria etarismo? Então, agora, a gente tem que entender que cada pessoa é legítima, é cidadã de direitos. E essa subjetividade dessa pessoa, a experiência dessas pessoas é levada em conta. E depois, produção compartilhada. A mudança clínica só é concreta se construída com ampliação da vontade e do desejo das pessoas envolvidas. Então, você só vai ter mudança mesmo se os envolvidos, né, vestem a camisa dessa mudança. Se eles atuam com, olha o meio aí, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia. E eu pergunto, quem são os envolvidos? Os usuários do sistema, né, aquilo que a gente chama de paciente, os trabalhadores em saúde e a gestão. A gente precisa disso. E aí, olha algumas coisas que são super importantes para que se tenha a política de humanização funcionando. Olhe para esta nova tela
E aí você vai dizer, sim, e aí eu tenho algumas coisas que são constantes, que eu sempre terei, tá? Que elas vão sempre se manter. Sim, 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 você vai ter. Olha para isso. Caiu, foi? Caiu outra vez. Esse Google Meet fica cada vez pior. Vamos lá. O que o outro traz como legítimo e singular da necessidade de saúde. Então, não existe saúde mais sem a escuta. Faz parte do acolhimento a escuta, tá bom? A escuta é o nível 1 na diretriz na diretriz, né? Então, o acolhimento ele vai trabalhar primeiro com a escuta. Você tem que ter a escuta. Lembrando que acolhimento, gente, não confunda acolher com recepcionar, porque tem gente que pensa que acolher é só na hora que o sujeito chega lá, tá? Que ele é recepcionado. Você tem acolhimento ali? Tem, mas o sujeito precisa ser acolhido durante toda a sua vivência no sistema de saúde, tá? Porque há desafios no futuro, não é só... Eu sei que tem aquele primeiro desafio de começar, né? O primeiro dia que você chegou no posto, o primeiro dia que você chegou num CAPS, o primeiro dia que você chegou em algum lugar ali. Eu sei que tem esse acolhimento inicial, com essa escuta inicial nesse acolhimento. Mas depois você vai ter isso de novo, porque desafios vão estar ali. Então você acolhe sempre. Depois, avaliação integral. Qual é o risco? Avaliar a vulnerabilidade, a gravidade e o risco além do biológico. Lembra quando a gente falou da equidade, que a gente diz assim, mais serviços para quem tem mais vulnerabilidades? O que são essas vulnerabilidades? Vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade até biológica também, risco de saúde, vulnerabilidade de hábitos, se ele é fumante, se ele está fazendo muito uso de álcool, tudo são outras vulnerabilidades. Eu preciso fazer a avaliação integral. Essa avaliação não é só do biológico. Pega os determinantes de saúde e usa isso para fazer a avaliação das vulnerabilidades do sujeito. Conhecer o sujeito é conhecer as vulnerabilidades. Por exemplo, ele está sozinho, ele não tem rede de apoio, ele não tem família, ele não tem amigos. Isso é uma vulnerabilidade? E que está além do biológico. Então, essa é a avaliação integral. Depois, o vínculo afetivo, a construção de relações de confiança, de compromisso e laços com a rede socioafetiva. Então, um vínculo, né, de confiança é muito importante. Aquela coisa que você sabe que ali você está sendo cuidado, que você está sendo tratado bem, tá? Esse vínculo é necessário. Se você não vincular, você não fica. Então, o acolhimento não é um espaço físico, não é a recepção, aquilo que eu falei, não confunda acolhimento com a recepção, mas sim uma postura ética que deve sustentar todas as relações entre equipes e usuários em todas as fases do cuidado. Então, você vai ter acolhimento na recepção? Vai, mas você vai ter acolhimento durante uma consulta, você vai ter acolhimento quando um enfermeiro for fazer alguma coisa, você vai ter um acolhimento quando o psicólogo for lá falar com você, você vai ter um acolhimento na hora da fisioterapia. Então, não confunda acolhimento com recepção, tá bom? Porque tem gente que pensa assim, é só na hora que o sujeito chega, ali na recepção, eu acolho. Tá, você vai acolher ali também, mas você vai acolher em várias fases do processo. Vamos passar para o próximo. Ok. Vamos lá. Deixa eu ter uma pessoa para entrar aqui. Então, vamos seguindo. Mais diretrizes clínicas, a tal da clínica ampliada e compartilhada, tá? Então, assim, uma ferramenta para enfrentar a fragmentação do conhecimento, abordando o adoecimento através da singularidade do sujeito e da complexidade do processo de saúde e doença. Como é que faz, né? Como é que é a prática, por exemplo, na área de vocês? Enriquecimento do diagnóstico, incluir variáveis sociais, psíquicas, além do enfoque orgânico. Não é focar mais na queixa, aquilo que a gente fala de integralidade o tempo todo. Quais são essas variáveis sociais? Quais são essas variáveis que estão ali mexendo no quadro do sujeito?
Lente dos afetos. Incluir ativamente a percepção dos afetos produzidos nas relações clínicas. Olha que legal. Decisão compartilhada. Qualificar o diálogo entre a equipe multidisciplinar e comprometer-se com a autonomia do usuário. Então, uma coisa que precisa ser feita é qualificar o diálogo entre a equipe multidisciplinar. O que é isso? A equipe precisa discutir sobre, né, os usuários. Então, esse diálogo entre as equipes ele tem que ser qualificado, né? O tipo de discussão que se tem, né, não pode ser em que é o dono da discussão e oprime todo mundo, né? É um espaço de discussão com qualidade. Isso é necessário. Pense assim, gente. Sabe por que vocês fazem trabalhos em equipe na faculdade? Não é porque diz assim, é porque é para variar a avaliação. Não é por causa disso, não. Vocês vão trabalhar em equipes multidisciplinares. Como é que se discute coisas em equipe? Tá? Como é que se gerencia conflito em equipe? Como é que se debate coisas em equipe? Porque vocês vão discutir paciente em equipe. Se você for trabalhar num CAPS, você vai discutir com o psiquiatra, você vai discutir com o enfermeiro, você vai discutir com o fisioterapeuta que estiver lá, você vai discutir com outras pessoas. Como é que você faz essa discussão com qualidade? A clínica ampliada leva isso em conta. Tá? Então, olha que coisa interessante aqui, ó. Vou voltar para lá, porque senão ele não vai mudar a tela. Aí a gente tem esse quadro aí, né, com uma comparação, e vamos ver se a gente consegue captar. Eu acho que é bem tranquilo em cima do que a gente está falando. Perceba que tem coisas que a gente vai repetindo, mas isso que a gente vai repetindo é diante da grande importância, né, disso para a humanização. Então, intencionalmente, a gente repete para que vocês vão se acostumando com algumas ideias. Vamos lá. Na clínica tradicional, o foco principal era a doença, o órgão afetado, a biologia que estava alterada ali. Na clínica ampliada, com a humanização, o foco não é mais a doença, mas sim o sujeito singular e a complexidade do processo saúde-doença. É a pessoa, e você vai ver que agora não é a doença em si, mas a complexidade disso, todos os fatores, todos os determinantes em saúde, tá vendo? É por isso que se estuda determinante em saúde, é para fazer a clínica ampliada. O poder. Na clínica tradicional, o poder é hierárquico, centralizado no médico, médico como chefe de equipe, ordens a serem cumpridas. Olha agora com a humanização, o poder e a decisão são compartilhadas, a equipe multidisciplinar e o paciente atuam em corresponsabilidade. Então, nem você vai ter um profissional de saúde dominando os outros, assim como também os profissionais de saúde não vão chegar no paciente dominando as decisões do paciente. Você vai ter uma aula de princípios éticos em relação ao paciente que você vai ver isso. O escopo do diagnóstico. Antigamente, o diagnóstico estava restrito apenas a fatores clínicos e orgânicos. Agora, o diagnóstico é biopsicossocial. Integra todas as vulnerabilidades e todos os afetos produzidos na relação. Então, pensando assim, você tem que levar em conta todos os tipos de vulnerabilidades. Aí, novamente, você me pergunta, como é que eu descubro uma vulnerabilidade? Lembra dos determinantes de saúde? Você tem vulnerabilidades que são por causa dos determinantes biológicos, vulnerabilidades por causa do estilo de vida, vulnerabilidades por causa das redes de apoio, vulnerabilidades por causa de moradia, de emprego, não sei o que lá, vulnerabilidades culturais, ambientais, etc. Então, é isso, gente. Agora, por que você estuda essa coisa? Porque você não fica mais preso apenas ao orgânico. E aí você me diz, mas por que a gente fez isso? Não era mais fácil como fazia antes, que ficava preso ao orgânico? O problema é que não funcionava. É esse que é o caso. Perceba, por que se humanizou? Se humanizou tanto para se tratar melhor as pessoas, como também para se ter mais o quê? Eficiência, que é isso que eu estou repetindo incansavelmente na aula de hoje. Eu preciso que você capte essa ideia.
A gente não está fazendo isso porque a gente é bonzinho. A gente não está fazendo isso para que o mundo seja mais colorido. A gente está fazendo isso porque é necessário tratar melhor as pessoas e é necessário também fazer, sabe o quê? Ter mais eficiência nos atendimentos. Papel do usuário. Antigamente, ele era um objeto passivo de intervenção. Ele era bem paciente. Papel do usuário atual, ele é protagonista autônomo do seu próprio tratamento. Tá? É sobre ele. É sobre a saúde desse usuário. Então, ele tem que ser o protagonista autônomo, e não aquela posição passiva, subalterna, né, de quem não sabe, quem entende aí é o médico, quem diz o que é que eu vou fazer é esse sujeito, não pode ser mais assim. E aí eu vou falar um pouquinho de gestão participativa aqui. Vocês não precisam exatamente decorar isso, a ideia não é essa, vocês depois, quando trabalharem mais com essa parte organizacional dos sistemas, vocês vão entender isso a fundo, mas aqui é uma introdução. Como é que a aprendizagem coletivo e análise de contexto. O que é que você tem aqui, ó, por exemplo, ó, rodas e colegiados gestores. Organização do espaço coletivo para acordo entre gestores, trabalhadores e usuários. Você sabe o que é um colegiado, gente? Um colegiado, um órgão colegiado é um órgão que tem representantes diferentes. Então, na gestão de saúde, ao invés de você ter um superchefe, agora você tem um colegiado, com representantes de diferentes profissionais de saúde, com representantes de usuários, que vão ali analisar as decisões, né, ter poder consultivo, ou seja, de consulta, algumas vezes poder deliberativo, ajudar a dizer sim, isso vai ser feito, não, isso não pode ser feito. Então, você vai ter... olha como a gestão está sofisticada. Câmara Técnica de Humanização é uma instância consultiva que propõe diretrizes de humanização nas instituições de saúde. Então, essa Câmara Técnica de Humanização é um grupo de pessoas que vai ter poder consultivo, ele não vai ter poder deliberativo. O que é isso? Poder consultivo é aconselhar, indicar caminhos, mas ela não é deliberativa. Deliberar é o quê? É fazer, dizer, pronto, é o poder executivo, vou lá executar. Não, a Câmara Técnica de Humanização, ela não executa, mas, por exemplo, ela estuda meios de humanizar e ela apresenta propostas, tá? E aí, muitas vezes, vão ser esses colegiados gestores que vão lá analisar essas propostas e dizer, olha, vamos colocar isso para funcionar. Ou não, essa aqui não é bem viável para a gente. Grupo de Trabalho e Humanização, GTH, né? Grupo interdisciplinar responsável por articular e fomentar ações de humanização. Então, vai articular e fomentar as ações de humanização. Vai botar para funcionar. São grupos de trabalho de humanização. Mesas de negociação e gerência de porta aberta. Espaços de diálogo e transparência entre gestão, trabalhadores e usuários. Então, são mesas de negociação. Então, isso é bonito de você ver quando você chega em alguns postos aqui, eu já vejo isso funcionando muito bem, em que você já tem esse tipo de gestão, muito mais participativa, de corresponsabilidade. Esses dispositivos garantem a participação ativa e produzem movimentos de desestabilização necessários para quebrar padrões engessados de cuidado. Aí, vamos lá, meu povo. Você é um estudante de primeiro semestre. Eu não vou pedir que você decore cada coisa dessa. Se você já souber, ótimo para você, porque quando você chegar num lugar que tiver isso, você já entende o que é isso. Mas, por exemplo, se numa avaliação eu coloco uma situação lá, descrevendo uma reunião de um colegiado gestor, você tem que entender o que é que fez nascer um colegiado gestor. Por que é que existe isso? Porque a gente está pensando numa gestão de saúde diferenciada. Uma outra questão, de uma outra colaboração da psicologia aí para a Política Nacional de Humanização. Então, a gente falou lá ações na gestão, você viu gestão aqui agora, né? Saímos aqui da gestão. Deixa eu voltar para cá.
você viu em acolhimento, você viu... Agora você vai ver na ambiência, né? Ambiência, o espaço físico como produtor de saúde. Olha, novamente, lembra que a gente falou? Uma das coisas para a política de humanização funcionar é pensar a ambiência, pensar nos ambientes físicos. Olha aqui, ó. Zonas de encontro, áreas desenhadas para propiciar sociabilidade, construção de redes afetivas entre os usuários. Zonas de privacidade, ambientes que garantam sigilo, que garantam a subjetividade, tá? Que garantam essa questão da dignidade emocional. Zonas de acolhimento, espaços confortáveis que reduzem a ansiedade institucional e convidam mais ao diálogo. Então, é o pensar a estrutura física. Tá? Como fazer? A discussão e o uso dos espaços deve ser feito de forma compartilhada, de acordo com as necessidades reais de quem habita o serviço. Como é que a gente vai decidir isso aqui? Essa carinha que o ambiente vai ter. Lembra das instituições que decidem, dos órgãos colegiados, etc., vão planejar isso aí, ó, vão planejar a ambiência. Então, a ambiência é uma das ações do profissional de saúde de pensar a ambiência. Vocês, como profissionais de saúde, vocês devem olhar de forma crítica para uma instituição de saúde e dizer assim, o que é que esse espaço físico está comunicando? Eu tenho locais para as pessoas terem o encontro, a interação, eu tenho locais que respeitam a privacidade, eu tenho locais que trabalham agora com acolhimento, com espaços para diálogo. Como é que está essa estrutura física? É importante que você saiba analisar isso e que você saiba, inclusive, sugerir isso. E aí, eu trago uma coisa que é essencial, tá? Ela é muito importante para quando a gente pensa a questão também da humanização. Ó, você viu o acolhimento, você viu a gestão, você viu a ambiência, e agora eu te convido a pensar um pouco sobre a questão do trabalhador. Você não vai ter humanização se o trabalhador está sobrecarregado. Olha a importância disso, tá? Você não vai ter humanização se o trabalhador estiver sobrecarregado. Então, olha para isso aqui, ó. Psicologia do trabalho no SUS, valorização do trabalhador. É importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e apostar na sua capacidade de analisar e qualificar o processo de trabalho. Então, assim, você tem a exigência do serviço, que é um peso, essa carga institucional clínica, o peso do trabalho, mas, do outro lado, a capacidade de suporte dos sujeitos, que são as ações de humanização. Então, você tem que trabalhar na intervenção no sofrimento institucional. A política de humanização atua diretamente em intervenção e análise do que causa o sofrimento e o adoecimento mental no trabalhador de saúde. Tá? Então, é importante fazer isso, analisar quais são os fatores que estão adoecendo os nossos profissionais de saúde. Ferramentas, comunidade ampliada de pesquisa e programa de formação em saúde do trabalho. Então, é necessário ter isso garantido. Perceba que isso, para os locais completamente públicos do SUS, avança com maior velocidade, isso é implantado em hospitais particulares, em clínicas particulares, mas você tem uma série de fatores estressores aí por causa da produtividade, né? Mas que é combatido, que precisa ser combatido. Então, propiciar acordos que fortaleçam o grupo, criando ambientes de trabalho que sustentem o peso emocional da clínica pública. Então, isso é muito importante. Pensar nos vários fatores que estressam o profissional. Imagine, por exemplo, enfermeiros que trabalham no hospital de terciária, em que há muitas mortes, em que há muitas perdas, né? Então, assim, precisa tratar dessas pessoas. Isso é uma exigência do serviço, é um peso do serviço, mas a política de humanização precisa cuidar dessas pessoas. Então, esse hospital precisa planejar algo para cuidar dessas pessoas. Como também ficar de olho naquele excesso de virada de plantão, né? Até que ponto essa exigência do serviço vai permitir que uma pessoa vire tantos plantões assim.
E aí, eu vou pegar esse fechamento aqui, que é super importante para a gente. Olha essa mensagem que aparece aqui. Todo cidadão tem direito a uma equipe que cuide dele, de ser informado sobre a sua saúde, né? Então, assim, e também de decidir sobre compartilhar ou não sua dor e sua alegria com sua rede social. Isso a gente vai ver até mais na aula sobre ética. Então, o SUS humanizado assegura o empoderamento do usuário em todas as suas fases, desde a recepção até a alta. A privacidade emocional é um direito inegociável. Bem, o que é que a gente está vendo hoje sobre a humanização, tá? Eu vou dar uma paradinha por aqui, que foram muitas coisas, mas perceba que a gente aprofundou para entender melhor essa humanização. Qual é a melhor maneira de você estudar sobre isso? Faz um esquema, gente, de humanização. Para ter humanização é necessário. Aí abre uma linha assim, gestão. O que é que tem na gestão? Ambiência. O que é que vai ter na ambiência? Tá? Vá abrindo esquemas e vá tentando fazer um mapa, vá tentando mapear a coisa da humanização. Qual é o objetivo disso? Se ao final do teu mapa você enxergar a humanização do SUS para além só do tratar bem o paciente, né? Pensa muito em questões de eficiência, isso é muito importante. Pensa muito nas questões de eficiência, tá bom? Não deixa de pensar sobre isso. Deixa eu fazer uma mudança aqui de história, porque eu quero aproveitar também este tempo para conversar com vocês. Deixa eu só agora abrir a janela, porque agora está calor, porque eles estavam aqui com a serra. Olha só. Algumas coisas importantes para a gente decidir. Primeiro, para decidir não, na verdade para eu lembrar vocês que vocês precisam tocar. Primeiro, o trabalho de AV1 de vocês. Um trabalho de equipe que aborda alguma das políticas nacionais, tá? Não é a política de humanização, mas são as políticas de atenção integral. A gente tem várias políticas de atenção integral. Então, na sala, a gente viu assim, a gente só citou as políticas de atenção à mulher, de atenção ao idoso, de atenção à criança, de atenção aos povos indígenas, de atenção às pessoas negras, de atenção à população LGBT, de atenção ao homem, lá vai, lá vai, lá vai. Qual é a ideia? Você vai escolher uma dessas políticas, tá? Você vai escolher uma dessas políticas, o seu grupo vai adotar uma dessas políticas. E o que é que você vai fazer com uma dessas políticas? Você vai transformar isso numa literatura de cordel. Repara, eu falei em sala e repito aqui mais uma vez, não é um manual, tá? Manual é uma coisa técnica e fria. Eu não estou esperando isso de vocês, não é o que eu quero. Não é um manual. Não é um folder, não é um panfleto, porque isso aqui não é a publicidade. O que eu quero de vocês é uma literatura com afetos, com camadas. Numa literatura, você tem uma construção de personagens. Vocês estão estudando para serem psicólogos. A construção de um personagem é algo muito interessante para quem é da psicologia. Numa literatura, você tem situações de tensão, reviravoltas, alívios cômicos, né? Humor, as coisas desse tipo. Isso é interessante para que você... Então, você vai pegar, vamos dizer lá, eu peguei a Política Nacional de Atenção à Mulher. Você vai ler a política, entender o principal da política e dizer como é que eu construo uma história em que coisas dessa política, elementos dessa política apareçam nessa história. Tá? Não é fazer uma explicação da política. A explicação da política, a gente lê a política direto. Eu quero uma obra literária em cima da política. É esse o desafio de vocês. Vai ter elementos da política? Vai.
mas eles vão estar jogados na história, tá? É mais complexo. Que literatura é essa? Literatura de cordel. Então, se você vai lá, na primeira publicação do nosso curso, tem o que é o trabalho da V1 e tem uma revisão lá de saúde global. É o primeiro grupo de slides, está lá na primeira publicação. Bora! Está na hora de vocês pensarem. Já adotaram a política que vocês querem falar? Qual é? Tá? Semana que vem na sala eu já quero ouvir dos grupos. Qual é a política que vocês adotaram? Depois, que história vai ser essa para fazer essa política rodar? Vai ser a história de quem? Quero ver isso também. Quero começar a discutir essas coisas com vocês, tá certo? Então é muito importante, não deixa o trabalho de AV1 para cima da hora, senão a qualidade não sai boa. Vai sair fraquinha. Vamos concentrar forças nisso. Então, trabalho de AV1, isso é uma coisa que eu queria fazer com vocês, e eu quero ver se eu consigo projetar uma coisa aqui, ó. Consigo. Deixa eu projetar uma coisa aqui para vocês, que é muito importante. Mudar de apresentação, apresentar outra coisa. Olá, professor, queria fazer uma pergunta. Pode. Diante de todos esses transtornos que têm acontecido com as nossas aulas, né? As pessoas, por causa da greve, estão indo poucas pessoas, e nós temos pouco tempo para entregar esse trabalho. O senhor teria como disponibilizar um e-mail para a gente construindo esse trabalho e não depender só das aulas e você ir sinalizando de alguma forma? Eu posso tentar viabilizar isso na próxima, tá? Eu faço uma coisa nas Entendeu? aulas. Porque eu acho que assim ia ser bom para a gente e para você, porque não vai dar tempo esses nossos encontros para a gente tirar dúvida, construir o trabalho de acordo para ficar um trabalho bem feito, sem a sua orientação, porque assim, você tem que dar o conteúdo, mas a gente também tem que fazer esse trabalho, é uma coisa nova, e a gente precisa fazer bem feito. A minha sugestão é, se você tiver disponibilidade, passar o e-mail, e aí a gente vai construindo o trabalho e a gente vai passando para você, e você vai sinalizando. Qualquer dúvida, a gente pode tirar na sala, mas uma dúvida muito rápida, porque na sala de aula não dá tempo, e os nossos encontros são muito curtos, na verdade. É interessante. A gente pode adotar, então, a partir da próxima isso. Vão começando os processos. Sim, a gente vai começar, sim. E aí a gente já pode fazer assim a partir da próxima. Eu disponibilizo lá um endereço, um e-mail para vocês depositarem parciais. Bem Pronto, da próxima aula, da próxima o quê? O próximo encontro já na quinta-feira. Ok, tá certo. Aí é o tempo de quem não tem equipe fazer equipe, quem não escolheu tema, escolher tema. Pronto, a gente vai tentar já levar um esboço bem adiantado. Mais adiantado E aí a gente pede a sua opinião e a gente vai enviando por e-mail. Bacana, acho Eu te agradeço muito se você puder fazer isso. Vamos fazer sim, viu? Tá bom, muito obrigado, professor Walter. Valeu, Kida. Perceba assim, ó, que mesmo no encontro online aqui, a gente teve pouca gente, né, pro tamanho que está na minha lista, né, da turma. Então, repara que não é só a questão da greve do ônibus que está atrapalhando, né? A menos que algumas pessoas não saibam nem que estão nessa turma. Eu vou dar uma investigada nisso, porque eu pensei que hoje, por exemplo, a gente fosse ter muito mais gente nessa turma, né? Aqui está me indicando que eu estou com 56 pessoas assistindo, que era mais ou menos o que a gente tinha na sala de aula mesmo, que a gente teve na primeira semana, e na segunda semana a gente teve essa realidade, tá? Então, vou dar uma olhada nisso, no que é que está acontecendo nesse sentido. Bem, semana que vem é lá na sala, tá? A gente vai fazer isso, mas tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, aqui, eu preciso mostrar isso aqui. Aí, deixa eu abrir aqui uma tela de compartilhar, que eu quero mostrar uma coisa no Canvas.
Professor, bom dia. O senhor consegue me ouvir bem? Consigo ouvir, sim. Eu gostaria de saber se tem alguma previsão para as notas de saúde global, o problema que teve. As notas de saúde global de quase todo mundo já saiu. Quem tiver sem nota de saúde global, semana que vem, na sala, fala porque eu quero dar uma olhadinha na caderneta de vocês, tá bom? Tá certo, Porque de obrigada. quase todo mundo já saiu, viu? Aí, se tiver sem nota ainda, fala comigo na próxima semana para eu abrir a caderneta de saúde global lá junto com vocês para ver se eu consigo resolver na hora com vocês lá. Vocês conseguem ver... Uai. Vocês conseguem ver aqui meu Canvas? Para vocês, projetado? Aparece aqui atenção, exercícios para você estudar. Veja se aparece isso, vocês estão vendo? Pelo menos para mim tá o slide de a ética do cuidado. Ficou paralisado na ética do cuidado. Então, deixa eu parar a apresentação. O meeting está péssimo hoje. Tela inteira. Deixa eu ver se ele vai. Nossa, bora. Espera aí que ele não está abrindo a tela inteira. Vamos ver se agora vai. Escrito atenção em vermelho. Conseguem ver? Sim, tá aparecendo. Pronto. Tá aparecendo. O que é isso que está aqui, essa publicação aqui com atenção, exercícios para você estudar? Quando você baixar isso aqui, vai aparecer algumas questões, como se fosse um simulado, né, uma prova simulada, com questões do que a gente está discutindo. Então, estou abrindo aqui para vocês. São várias questões de marcar, discutindo política da organização, integralidade. Você tem várias questões aqui, tá vendo? De marcar, para você. Façam, tá? Tudo isso aí. Veja como é que você sai. Tem o gabarito no final. Não olhe o gabarito no começo. Faz sem olhar o gabarito. Depois você confere se você acertou. E aí vocês me dizem se querem discutir algum desses aspectos, tá bom? Mas eu deixei isso como uma maneira de vocês já estudarem para avaliação de vocês. Então, façam, o gabarito está no final, vocês não precisam de mim para dizer o que está certo e o que está errado. Vejam, o que ficar de dúvida, anota e me pede na sala para discutir a questão. Valeu? Mas estudem isso aqui. Façam esses exercícios. Isso vai ajudar também a vocês pensarem mais sobre a disciplina. A gente já vai, desde agora, trabalhando para que vocês façam uma boa prova de AV2. Então, vocês já têm questões aí para estudar. Tudo bem, meu povo? Estuda mesmo, tá? Então, isso vai ajudar. Façam essas, porque depois eu vou botar mais questões. À medida em que a gente vai avançando, eu vou botando mais questões para você estudando. Alguém queria falar alguma coisa? Então, vamos lá. Então, quais são nossos compromissos? Vamos lá. Lá no Canvas, você tem esses exercícios, essas questões de marcar, treinem. Vão lá e façam. Outra questão, a chamada é pelo Meeting, o próprio Meeting aqui, ele faz o relatório de quem está no encontro, viu? Então, assim, vai lá, estuda essas questões de marcar. Depois, já tem a equipe da V1,
Se não tiver, corre atrás para conseguir equipe. Já temos equipe. Nossa equipe já discutiu qual é a política que vai escolher para fazer? Escolhe. Semana que vem na sala, eu quero todo mundo já com a política decidida. Tá bom? Qual a política vai trabalhar? Semana que vem a gente já vai dar um outro passo, a gente já vai adiantar, né? Vai ter algumas questões de aspectos éticos, etc. E tem uma história da saúde mental, da evolução da saúde mental, né? Desde sem cuidado integral e sem humanização até o estado atual, que eu acho que vai contribuir muito para a formação de vocês. Acho que essa é uma parte super interessante da disciplina. Gente, vocês já têm bastante material para estudar, tá? Você já tem bastante material no Canvas para estudar. Não deixe acumular. A melhor maneira de estudar é como? Faça seus esquemas, tá bom? Comece a montar seus esquemas. Comece a relacionar as coisas. Isso vai ajudar muito, muito a vocês. Hoje eu não vou avançar mais que isso, senão vai ficar muito cansativo diante de tanta coisa que a gente já viu. Repara quanta coisa a gente falou. Agora, eu preciso que você organize a sua cabeça. Eu preciso que você comece a fazer a digestão de todas essas coisas que a gente discutiu aqui, ok? Faz seus esqueminhas, arruma seu material de estudo, que isso vai te ajudar muito mesmo. Deixa eu contar uma coisa também para vocês. A gente está montando, né, o clube de leitura de autores negros e indígenas. E esse clube de leitura, né, o Vinícius, que foi monitor de vocês na disciplina passada, ele vai me ajudar também a montar esse clube de leitura. Eu encomendei uma obra para vocês lerem que fala muito sobre o racismo nas nossas mentes, como o racismo acaba danificando, né, as nossas mentes, o efeito do racismo nas nossas mentes. É um classicão que todo mundo precisa ler, principalmente quem é da área de vocês precisa. Eu quero organizar os encontros desse clube para depois do tempo da nossa aula. Quando a gente terminar a nossa aula, aí a gente tem o momento do clube. A participação do clube é completamente de vocês, tá? Ninguém é obrigado a participar disso. Ela é uma atividade complementar. Vocês vão depois se inscrever no clube, quem quiser vai se inscrever no clube e vai participar. Outra coisa, é um clube de leitura, então não é uma aula minha, tá? Não espere que eu vá dar aula, porque a ideia do clube é exatamente que não seja isso. A ideia é que, pelo contrário, eu vou indicando a leitura, vocês vão ler, e o clube é um espaço em que a gente faz uma roda de discussão sobre aquilo que foi lido. Então, lemos o capítulo 1 de fulano de tal. Agora a gente tem um momento de conversar sobre isso, de abrir uma mesa redonda, né, abrir uma roda de conversa, na verdade, e nessa roda de conversa a gente pegar o principal daquele capítulo ali e chegar ao entendimento disso. Então, a ideia é que o clube se gerencie, que vocês comecem a partir do momento que vocês vão fluindo no clube, vocês tomem posse dele e comecem depois até a dizer assim, agora vamos ler tal coisa, vamos procurar tal título, então que vocês vão tomando essas decisões. Isso é muito importante. Então, o clube de leitura, ele não é aula. Primeiro, ele não é obrigatório. Depois, ele não é aula. E depois, ele é um momento de participação ativa seu. Se é um clube de leitura, você vai ter que ler, tá? Ninguém vai dar aula para você sobre o que é aquele autor, aquele tópico. Você vai ler o tal do capítulo. Depois, você vai ter uma roda de discussão entre pares. Vocês com seus colegas vão discutir. Nos dias que eu participar, eu vou estar no máximo mediando a conversa. Agora fala você, qual é a sua opinião? Um clube funciona assim. Um clube não é aula, e não pode ser aula, ok? Quem quiser participar, eu vou tentar com o Vini que uma das sessões do clube seja exatamente ao final das nossas aulas de quinta-feira. A gente ter esse momento, tá? Eu vou abrir um outro à noite, principalmente para alunos da noite, antes do horário de começar a noite, né, mais ou menos assim, às 5 horas, etc. Mas o outro vai ficar sempre depois que a gente termina essas aulas aqui. Então, terminou a aula, você tem tempo, você está muito interessado, a temática lhe dá vontade de você participar, participa do clube, tá? Mas não é obrigatório. Aí depois, você participando disso, a gente vai como se fosse assim, te cadastrar nesse clube, que depois você ganha atividades complementares, horas de atividades complementares. A participação no clube é hora de atividade complementar,
tá bom? Então, pensem se querem participar, depois eu vou pedir para o Vini relembrar vocês sobre isso também. Valeu? Professor, sobre o cordel, uma dúvida. À vontade. É um gênero bem marcado, tanto pela exposição, né, em cordas, como o nome já diz, mas também pelo caráter nordestino. A gente vai manter isso nas gravuras, nas ilustrações, etc. Assim, tem um documentário lindo na TV, que eu vou ver se eu encontro ele no YouTube, que ele mostra como o cordel ele é aberto. Assim, apesar dele ter uma coisa nordestina, mas ele acontece em tudo quanto é lugar. Acontece hoje cordel no espaço. Tinha um negócio lá do o jumento espacial. E aí ele pega, qual é a coisa do cordel? Ele pega aquela coisinha do Nordeste, aquele gostinho de Nordeste, mas ele pega esse gostinho de Nordeste e ele joga no espaço sideral. Ele joga no tempo dos dinossauros, ele faz de tudo, entendeu? Agora, tem uma identidade no cordel, tem uma linha de Nordeste aí, tá? Ele não precisa ser exatamente naquele Nordeste idealizado, no meio da Caatinga, etc., não precisa, mas ele tem uns elementos, né, que você coloca lá. Então, você pode ter no vestir, você pode ter no falar, um pouco de ambientação, mas perceba que o cordel ele tá um gênero bem mais aberto, assim. Hoje se tem cordel falando de tudo, né? Se discutindo de tudo. Então, Essa assim, liberdade criativa. E é essa que é a ideia. Porque senão o gênero ele ia estar muito desgastado, né? Porque se ele ficasse preso só àquela questão daquela realidade de um Nordeste antigo e etc. Não, você tem coisas assim, você tem cordel de aventura, tem gente que se especializou, por exemplo, cordel de ficção científica, né? Cordel de terror, já tem gente que faz. Então, perceba assim, agora sempre o que é que você vai perceber? Essa coisa que a Raquel colocou, tem que ali de Nordeste, da nossa identidade nordestina. Então, a gente preserva alguma coisa desse quê de identidade nordestina, mas a gente traz 1000 elementos da nossa criatividade. Então, como a Sofia fala, a nossa criatividade é muito importante, dando camadas a esse cordel. É bem interessante isso. As xilogravuras são super importantes, né? Mas você vê que tem vários aplicativos hoje de inteligência artificial que faz aquilo facílimo, não é mais um problema, né? Então, a forma que o livrinho fica, a maneira que a gente vai pendurar, então essas coisas todas vão nos ajudar a que seja algo bem interessante. Inclusive, vai ser apenas um poema no cordel? Uma historinha, né? Uma historinha, porque ele tem essa coisa da historinha contada de forma poética, né? A historinha contada com rimas, a historinha contada com um ritmo. O cordel, ele tem um ritmo. Então, assim, isso vai ficar muito de vocês. Contanto que vocês abordem o tema, se vocês quiserem contar uma aventura, duas histórias, duas coisas, não tem problema, desde que no seu cordel tenha aquela política ali. Isso eu deixo bem tranquilo. E que vocês façam bonito, sabe? Não é só aquela coisa assim, é para cumprir tarefa, vamos lá, botei tal coisa da política que está feito. Não, faz uma coisa bonita, faz uma coisa bem interessante. Na semana que vem eu queria parar para ouvir algumas ideias de vocês, tá? Daquilo. Eu tô tentando não falar muito para não induzir muito, não seguir certos caminhos. Eu quero ver o que é que brota aí de vocês, que ideias vão brotando aí de vocês. Vai ficar bem interessante. É começar a fazer. Essa que é a ideia. A gente pode começar a fazer para que ele ande mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Faz a lista de exercícios. Diga. Como é? Lucas? Até então, não. Até então, não. Até então, tá tranquilo? Beleza, Lucas. O cordel que a gente vai mostrar e tal tem que ser feito à mão, né? Não, usa recursos. Hoje a gente tem inteligência artificial aí, gente. Não precisa... Tá? É porque, assim, a gente não é cordelista profissional, né? Tá, mas quem quiser fazer, pode fazer. Quem tiver esse talento, vá lá e mostre seu diferencial. Maravilha. Quem tiver esse talento,
faça, porque sempre acontece isso nas turmas, né? A gente tem alguém que é ilustrador mesmo, então é a possibilidade até de você dar uma alma a mais para o seu trabalho, porque, é claro, a gente não vai exigir isso das equipes, porque nem todo mundo tem isso desenvolvido, mas quem tem esse talento faz diferença, né? Uma ilustração produzida do que uma ilustração de IA, né? Mas não tem problema. Isso também não vai desqualificar a quem fez por IA, de jeito nenhum, tá bom? A faculdade não pede de vocês que vocês sejam ilustradores também. Diga, Lavínia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O cordel tem mínimo de páginas que a gente pode fazer, ou a gente pode fazer à vontade? À vontade. Tá? Eu deixo muito assim, a quantidade de páginas é a quantidade de páginas necessária para vocês darem conta da história que vocês querem contar. Então, eu tento não botar muito caixinha nisso, porque senão isso acaba tolhendo muito a criatividade de vocês. Então, assim, pensa na história. É a quantidade de páginas necessária para contar essa história. Uhum. Bacana a sua pergunta, é importante. Né, porque isso é uma coisa que as pessoas pensam muito. E aí, tem um limite de páginas, tá? Então, assim, não, é uma história bem contada. A gente precisa disso. Uma história que seja muito interessante, que seja bem contada. Então, é uma coisa bem livre para poder aproveitar bem a criatividade, né? Só que com certos limites, não é isso? Isso, o limite da coisa é o limite técnico da coisa. Lembrando que sempre assim, por mais interessante que seja a minha história deve ser ela deve promover uma reflexão sobre a tal da uma política que eu escolhi. Então, a minha história é livre? Mas é livre dentro de um tema. Né? Se eu estou falando de uma política de assistência integral à mulher, eu preciso ver coisas ali disso funcionando. Eu preciso ver isso. Juliana pergunta quantas horas complementares do clube. Isso vai depender do tempo de participação de vocês no clube. Por exemplo, a gente pode separar o clube por temporadas. Na primeira temporada, a gente lê 2 obras. Se você participou dessa temporada, aí a gente faz um pacote de horas por essa temporada. Depois a gente vai enfrentar mais 2 outras obras. E aí, é um segundo momento. Aí a gente vai tirando certificados aos poucos. Fica melhor do que uma pergunta. Seguindo essa linha do clube, como é que a gente vai fazer para se inscrever? Pronto. A primeira reunião, a gente faz uma reunião aberta, e aí, a partir de quem gostar, vai sair um formulário de inscrição. Né? Existe uma plataforma que a faculdade usa, chamada Even, e aí tem uma ficha de inscrição que você está lá, e uma das vantagens do Even é que ele emite automaticamente o certificado ao final do processo. Então, não precisa nem que eu ou que Kátia Jane, que a gente assine certificado, como no passado, que isso dava um trabalho absurdo para fazer. No Even já é um processo automático. Você se inscreveu e está participando dos encontros, está tendo a presença, aí a gente faz. A gente está fazendo uma coisa meio prévia ainda, a gente não começou de verdade, assim. E qual seria o dia que isso vai começar, no caso, o clube? Qual seria a primeira reunião? Já tem uma data pré-estabelecida? Ou... Eu queria, na semana que vem também, depois da aula, a gente já fazer uma abertura dele. Eu queria ver vai quantos de vocês... Vai ser na mesma sala ou não? Vai depender da quantidade, porque assim, eu tenho uma sala de leitura, que é uma sala até mais indicada para isso, né? Mas essa minha sala de leitura, ela não cabe essa turma inteira, enorme. Então, assim, se for uma quantidade de pessoas, umas 20 pessoas, 25, 30 pessoas, eu posso levar para essa minha sala, que é melhor para fazer isso, lá no prédio 1, conduzo vocês até lá, apresento a sala, né, mostro o espaço para vocês, apresento qual é a obra que a gente vai ler, a gente viabiliza a cópia da obra, essa coisa toda, né, a gente faz esse acolhimento do primeiro dia do clube, e aí a gente toca. Aí eu preciso ver realmente quantas pessoas se interessam, para eu saber. Se for muita gente, eu não vou poder fazer nessa sala, porque vai ficar cheia demais. Aí eu vou ter que fazer na própria sala de aula, né? Então, assim, aí eu vou ver quantas pessoas realmente vão querer participar dessa atividade.
É uma atividade extra, é uma outra atividade, então vocês são completamente livres, vocês não são obrigados de forma nenhuma a participar. É só se você tem interesse. Ó, tenho interesse em uma literatura antirracista, tenho interesse em conhecer perspectiva de autores negros e depois de autores indígenas, etc. Tenho interesse nisso. Então, aí, esse é um clube interessante para você. Tá bom? Deixa eu ser mais curioso um pouquinho. Se tem algum livro que já está se pensando para ler, para a próxima aula, alguma indicação, algo assim? Tenho. Deixa eu pegar o nome dele, assim, acho que é Pele Negra, Máscaras Brancas, não sei, é um classicão da psicologia que eu queria começar com vocês de psicologia, né? Eu ia começar com Como Ser um Educador Antirracista, da Bárbara Carini, que ela é influencer também, mas ela é professora da Universidade Federal, ela é uma figura muito interessante, para falar um pouco do antirracismo, porque todos nós somos educadores antirracistas. Então, existem certos fundamentos que são muito importantes, independente da nossa profissão. Tá? Mas tem um livro específico, deixa eu só pegar o nome dele aqui, que eu tenho ele eu tenho ele em PDF, mas eu estou recebendo o livro mesmo essa semana, e ele é um clássico para a psicologia. E ele discute a questão de como o racismo acaba operando nas nossas estruturas, né, no nosso mundo mental. Então, deixa eu só pegar aqui o nome completo, porque eu sempre me atrapalho com o título. É uma coisa que já... Deixa eu pegar em minhas compras aqui. Deixa eu ver aqui, seus pedidos. Aqui, ó, Pele Negra, Máscaras Brancas. Esse livro, ele é uma referência, ele é de Frantz Fanon, e ele discute muito essa questão do racismo nas nossas cabeças. Ele é um dos livros que eu quero ler, pelo menos uns 3 capítulos dele com vocês. Tá? Na verdade, assim, que vocês vão ler, vocês vão discutir, eu vou mediar só esse debate. Tá? E aí depois alguns de vocês vão assumir o clube, vocês vão ser, tipo, monitores do clube. Isso vai ser uma atividade, inclusive, de monitoria, né? Tocar o clube. Isso é interessante também. Ok. Maravilha. Mais alguma dúvida sobre avaliação, sobre estudo, sobre alguma coisa que precisa? Então, vamos lá. A gente está pertinho de chegar numa parte da disciplina que eu gosto muito, muito mesmo. Né? Essa primeira parte é importante para a gente entender o que precisa, porque aí eu quero discutir 2 coisas que são fundamentais, e que eu acho que é onde a disciplina cresce demais, que é discutir a questão do movimento, né, pelo fim do hospital psiquiátrico e a questão da política nacional álcool e drogas. São 2 tópicos aí que faltam para a gente chegar, que eu acho que é onde a disciplina vai dar uma contribuição bem legal. Deixa eu parar a gravação já.